Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos e irmãs, existem muitas igrejas cristãs em todas as cidades e existem reuniões praticamente todos os dias, mas apenas frequentar uma igreja não é o suficiente, isso não gera transformação na nossa vida. Nos cultos existe um tempo para a ministração da palavra de Deus e glória a Deus por isso. Só que é exatamente nessa hora em que as pessoas elas se dispersam. Tem pessoas que até dormem no culto. E é de senso comum que nós ficamos atentos àquilo que nos interessa. Qualquer pessoa, ela fica atenta a algo que a interessa. E ela não quer perder nenhum detalhe, não quer perder nada daquilo que ela tem interesse. Então, com essa afirmação, eu trago a seguinte pergunta: qual é a importância da palavra de Deus para você? A resposta para essa pergunta, ela pode ser cheia de verdade, como pode ser cheia de mentira. E você pode analisar e ver qual é a importância realmente da palavra de Deus para você. Tente lembrar da última ministração que você ouviu, do último final de semana, por exemplo. Será que você se lembra pelo menos de alguma coisa que foi falado? Se a resposta for não, então não procure se justificar. Pode ser que você não está se importando tanto assim com a palavra de Deus como você pensa. Você pode pensar que se importa, mas na prática você não está se importando tanto assim. Esse comportamento que nós vemos hoje, de indiferença das pessoas quanto à palavra de Deus, era o mesmo comportamento dos israelitas que estavam no exílio da Babilônia no tempo do profeta Ezequiel. Deus ele enviou o profeta Ezequiel para alertar o povo sobre o orgulho, sobre o pecado, sobre a indiferença deles quanto aos mandamentos de Deus. Olha só o que está escrito em Ezequiel 33, a partir do verso 31, e veja se isso não é exatamente o que acontece hoje. Diz assim a palavra de Deus: E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então, irmãos, isso é o que aconteceu com os israelitas no tempo do exílio babilônico e isso é o que acontece com a igreja hoje. Então, não basta simplesmente ouvir a palavra de Deus, é necessário praticá-la. E para você praticar a palavra de Deus, primeiramente você precisa ouvir com atenção e compreender. Como você vai praticar algo que você ouviu e já esqueceu? Então, primeiro de tudo, você precisa dar importância à palavra de Deus, ouvir com atenção, compreender, entender, e assim é que você vai praticar, que você vai passar a viver essa palavra. Jesus ele ensinou que quem ouve as suas palavras e coloca em prática permanece firme, não é abalado. Mas o que ouve e não pratica fica vulnerável às tempestades. Isso está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Então, meus irmãos, lembre-se, ouvir a palavra de Deus e não praticar é inútil, é enganar a si mesmo. Esse é o nosso devocional de hoje, que Deus te abençoe.